Você tem uma boa gestão financeira da sua oficina? Você muitas vezes tenta fazer uma gestão financeira mais controlada da sua oficina, mas são muitos termos técnicos que você não entende e você fica perdido quando tenta? Bom, eu estou aqui para esclarecer isso para você e lhe ensinar de forma prática como fazer uma boa gestão financeira da sua oficina e melhorar cada vez seus resultados financeiramente. Então, me chamo Thales Heitor, sou especialista em gestão de oficinas mecânicas, sou formado pela Universidade Potiguar em Ciências Contábeis e tenho uma especialização do MBA em Administração de Pequenas e Médias Empresas. E sou gestor de uma oficina mecânica e passo todo dia todas as dificuldades que você tem, tenho basicamente quase todas as dúvidas que você tenha ou tinha, pois procurei muito conhecimento, estudar cada vez mais e me especializar nessa área e ter o mínimo de dúvidas e poder também lhe ajudar cada vez mais. Bom, gestão financeira é uma coisa complicada, são muitos termos técnicos que muitas vezes para a gente que trabalha no dia a dia de uma gestão de oficina mecânica ou que não tem tanto estudo, acha complicado e não entende bem e não faz uma boa gestão financeira. Por ser um assunto muito longo, eu não vou conseguir explicar muita coisa em um vídeo só. Mas se vocês quiserem, eu posso me aprofundar mais nesse tema e explicar mais coisas para você. Nesse vídeo eu queria falar sobre duas coisas que é o que mais confunde gestores de oficina mecânica, que é basicamente caixa e capital de giro. Muita gente não sabe diferenciar e não sabe para que serve, não sabe como usar esses recursos. Nesse vídeo eu vou explicar a você de forma simples o que é cada termo desse, para que ele serve e como você pode usar para melhorar a gestão financeira da sua oficina mecânica. Então, antes de começar o vídeo, deixa um curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho se não for inscrito, porque eu garanto a você que as dicas desse vídeo vai valer a pena. Então vamos começar por caixa. O que é o caixa da oficina mecânica? Bom, o caixa da oficina mecânica é todos esses recursos imediatos que você tem. Como assim? É o recurso que você recebe na hora do pagamento, preferencialmente em espécie, em dinheiro, ou também em uma conta específica da oficina feita para receber esse recurso. Bom, isso que é o caixa, o dinheiro que você tem de forma rápida, você consegue pegar ele tanto em espécie ou numa conta fácil da sua oficina mecânica. Já falei o que é, agora vamos falar para que serve. Como eu já falei na explicação anterior, é o dinheiro que você tem mais fácil na sua oficina, o recurso mais rápido de você ter, como é a liquidez. Liquidez é a forma mais rápida de você ter acesso a ele. Então, você usa esse dinheiro para pagar os custos da sua oficina mecânica, que é basicamente, se você vender peças, fornecedores, funcionários, aluguel, despesas com internet, energia e despesas diversas. São as despesas diárias da sua oficina mecânica. É esse valor do caixa que você usa na sua oficina mecânica para pagar essas contas. E não é basicamente só pagar conta, mas também entrar. O dinheiro do caixa está sempre em movimento, sempre está entrando mais dinheiro, sempre no movimento da sua oficina. Quanto mais você consegue fazer serviço e vender peças, você está entrando dinheiro no seu caixa. E você também tem essa parte da saída. E essa é a função do dinheiro do caixa. Como você usa ele na administração estratégica e financeira da sua oficina? Bom, você deve ter sempre um recurso guardado no caixa, que é justamente para pagar essas contas. E também para a questão de troco, o pessoal usa muito um valor baixo para troco. E esse valor deve ser um valor baixo, basicamente para cobrir os custos diários da sua oficina. Você deve ter disponível no caixa, em espécie para passar troco, ou na conta bancária para pagar as contas que você tem para pagar no determinado dia. Então eu aconselho você a usar valores baixos, em torno de você ver a quantidade de boletos que você vai ter para pagar, ou de funcionários no mês, no dia aliás, e você deixa esse valor reservado no caixa, um valor pequeno, depende muito da sua oficina, você deve fazer esse cálculo. Na minha oficina eu deixo um valor em torno de 200 a 300 reais, não mais do que isso. Já se você tem uma oficina mais grande, com um movimento maior, você precisa deixar esse valor. De preferência, uma dica com dinheiro que os pessoal chamam de dinheiro miúdo, nota de pequenos valores, que é para facilitar o troco, que esse dinheiro é usado basicamente para passar troco e pagar algumas contas de imediato. Então isso é o caixa, é um dinheiro que você recebe diariamente e que você também tem saído diariamente para pagar algumas coisas e que serve justamente para essas funções, passar troco e também pagar contas diárias. Vamos agora para a explicação do que é capital de giro. Bom, capital de giro é um recurso que você tem na sua oficina, que é basicamente a sua reserva financeira. Esse termo tomou muita notoriedade ultimamente, com tantos educadores financeiros falando isso. Então, a pessoa tem que ter sua reserva financeira para cobrir seus custos mensais, caso você não tenha, passe por algum imprevisto, pare de trabalhar ou não tenha mais recursos.
Então a reserva financeira é para isso. E na oficina, a reserva financeira é o capital de giro. É justamente o dinheiro que você vai deixar separado na sua empresa, você não vai mexer, ele vai ficar no cantinho ali para algum eventual imprevisto ou alguma falta de liquidez. O que é falta de liquidez? É, por exemplo, você tem R$2.000 de boleto para pagar no dia tal e o dinheiro do caixa da sua oficina é só R$200. Você vai deixar de pagar até esperar chegar o valor em caixa para começar a pagar essas contas? Não, porque você vai deixar de comprar em fornecedores, você vai deixar de ganhar dinheiro por isso, você vai pagar multas por atraso, isso não compensa na sua oficina. Então você tem que ter esse valor guardado para justamente esses eventos, quando tem uma quantidade X de despesas para ser pago e o dinheiro do caixa não cobre. Então é para isso que serve o capital de giro. E quanto você deve ter um capital de giro? Bom, eu aconselhava nessa pandemia ter somente um mês de capital de giro, porque não é o dinheiro que você vai estar circulando muito como do caixa. Mas depois da pandemia, que nós vemos vários e vários setores da economia fechar, a gente viu o quanto a empresa que não tem recursos guardados é frágil. Várias e várias empresas fecharam, infelizmente. Nós, do ramo da oficina mecânica, quase todos os estados são serviços essenciais, não precisamos fechar. Mas também devemos sempre estar olhando para as empresas que estão do nosso lado, mesmo que não seja da nossa área, e ver o que elas passaram. Então, hoje em dia, eu aconselho a você ter pelo menos 3 meses das suas despesas mensais em forma de capital de giro. É um valor que vai ser um pouco alto, dependendo do valor da sua empresa, mas é um valor que lhe dá uma segurança de você ter uma perpetuidade maior. Caso você tenha que fechar por algum imprevisto, seja lá qual for, você sabe que pelo menos por 3 meses sua oficina vai estar dando lucro. Então, pelo menos isso, 3 meses é o suficiente. Se você acontecer algum imprevisto muito grande, você não conseguir abrir a sua oficina por 3 meses, eu acho que você vai ter problemas maiores do que a sua empresa. Deve ser algum problema de saúde ou alguma coisa, mas devemos ter esses valores guardados de pelo menos 3 meses. E para que serve esse dinheiro, Thales? Bom, justamente o que eu falei, para dar uma segurança maior da sua empresa, tanto a seus clientes que sabem que você vai estar sempre lá, seus fornecedores que sabem que você vai ter recursos para pagar, mesmo em um eventual imprevisto, e também para bancos, geralmente bancos onde você procura crédito, alguma coisa do tipo, eles sempre pedem algum extrato, algum balanço financeiro que você precisa ter isso, capital de giro ou alguma reserva financeira. Mas você pode estar se perguntando agora, depois do que eu falei que você precisa ter 3 meses de recurso guardado na sua oficina, de como eu vou juntar tanto dinheiro. Bom, você não precisa juntar esse dinheiro do dia para a noite. Você pode ir fazendo uma reserva aos poucos. Por exemplo, a sua oficina deu um número X de lucro, você 10% vai guardando no seu capital de giro até você chegar ao valor que você viu que é a média de despesa dos seus 3 meses. Você pega seus últimos 3 meses, soma os valores e divide por 3. Você vai ter uma média de quanto você tem de despesa em 3 meses. Claro que isso varia de mês para mês, então você tem que estar sempre refazendo esse cálculo. E você vê, eu vou precisar de um valor X. Então, mensalmente, você vai pegar uma quantidade do seu lucro e vai depositar em uma conta e não vai mexer. Você nem precisa depositar em outra conta, é só você fazer uma planilha controlada e saber de quanto o valor que tem naquela conta é para capital de giro. Mas se você puder fazer mais de uma conta em banco, de preferência no banco, que o dinheiro fica guardado, você deve fazer e colocar essa separado do capital de giro. Também dou uma dica de preferência, procurar alguns bancos que hoje em dia, até só em seu dinheiro está na conta, ele já dá uma certa rentabilidade. Então é um dinheiro que você vai ficar parado, que você não vai mexer tanto nele, mas ele está pelo menos rendendo alguma coisa para você. Então era essa dica que eu queria dar para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o curtir, ativa o sininho e se inscreve no canal, porque eu vou fazer mais uma série de vídeos sobre dicas de administração financeira da sua oficina e que pode lhe ajudar muito. Então eu desafio você também a assistir 10 vídeos no meu canal, principalmente os vídeos sobre gestão financeira, e vir aqui depois me dizer o resultado que você teve.